Bem, o Ronan Lima, ele é publicitário, mestrando em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, pesquisador de teologia negra, tá? Está entrando aí conosco, eu cliquei aqui para ele entrar, e ele é líder da juventude, membro da Igreja Batista do Parque Aliança em São João de Meriti. Aí, Ronan. Fala, Ronan. Ah, tô aparecendo? Tranquilo, já tá legal. Tá dentro. Tá. Deixa eu arrumar o cabelo aqui. Estava fazendo uma apresentação sua aqui, falando das suas qualificações, né? Sim. E nós vamos estar discorrendo hoje aí nessa live aí, falando sobre teologia negra e suas implicações pastorais. Você vai estar aí elucidando a gente. O pessoal já está entrando aí. Nós temos aí nessa live aí já o líder lá do nosso laboratório de pesquisa, do LIER, tá? Laboratório de História das Experiências Religiosas na UFRJ, ali no IPIX. O professor André Chevitarese já está aqui conosco, nos assistindo. Tá? E vão entrar outras pessoas aí, amigos, pessoal lá do LIER, pessoal que faz parte das linhas de pesquisa lá, que são um total de 16 linhas de pesquisa, Ronan. Vários alunos aí nessas linhas de pesquisa, tá? Deverá estar conosco aí até o nosso amigo cantor Kleber Lucas, deverá estar aí, passar por aí nos assistindo, tá? Vai ter gente boa, você fica à vontade, tá? Para poder trazer para nós aí o seu conhecimento nessa... Aí o André cumprimentando, boa tarde, né? Dando uma boa tarde aí para a gente, André Chevitarese. Boa tarde, André, boa tarde a todo mundo. Uma alegria poder estar aqui, uma responsabilidade também, né? Se apresenta aí, Ana. Fala com a gente aí, pode começar, fica à vontade, ok? Sim. Antes de eu me apresentar, você está me ouvindo bem, Júlio? Estou ouvindo bem, está tranquilo. Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo? Tá, beleza. Tô te ouvindo bem, é porque eu não coloquei. Tranquilo. O pessoal aí em casa, o pessoal que está nos assistindo, se estiver ouvindo aí, pode dar um comentário aí que a gente vai estar aqui acompanhando. Tá? Quem não estiver ouvindo, pode também ficar à vontade, tá? Eu acho que eu vou só pegar o fone, mas eu vou pedir para minha esposa pegar o fone. Amor, pega o fone para mim, por favor. Mas, enfim, meu nome é Ronan Lima, tenho anos, sou aqui de Nilópolis, mas congrego na Igreja Batista em Parque Aliança, pastor Mauro Sanches, que inclusive você conhece, né? Uma coincidência boa aí. E sou formado em publicidade, em teologia. Atualmente estou fazendo mestrado na PUC-Rio em teologia sistemática, focado, né, na espiritualidade cristã, negritude, juventude, e aí dentro disso tem estudado a teologia negra e como que ela se dá na pastoral, né? Uma vez que eu estou nessa prática aí, trabalho com jovens e adolescentes há cerca de 11 anos. Então... Estou te ouvindo. Sumiu um pouquinho o som agora. Seu tom deu problema. Oi? Tá. Botando fone. Isso, tá botando fone. O fone agora facilita aqui o suporte na gambiarra pedagógica. Eu tirei o fone que minha esposa quer ouvir. Ah, sim. Mas é isso, esse sou eu. Beleza. E a partir daqui eu que falo? Ronan, é um prazer saber que você é meu colega de graduação, né? Nós somos publicitários. Isso. Né? Bacana isso, a gente já tem aí algo que nos identifica. Quero falar para o público aí presente que eu tive o privilégio de conhecer o Ronan recentemente, ele está fazendo parte de um grupo de estudos aí, né? Nós estamos estudando um livro aí, Legal à Beça, e de repente você vai poder falar dentro aí do contexto dessa live, tá legal? Você fica à vontade. A gente está estudando aí a introdução, o primeiro capítulo, né? Estamos aí debruçados sobre ele, está sendo bacana, aberto, você vai poder falar sobre isso. E também foi surpreendente saber que ele lidera a juventude ali da Igreja Batista do Parque Aliança, uma igreja com a qual a gente tem uma afinidade,
na participação dos encontros de casais, trabalhamos ali com eles, ali em São João de Meriti, um trabalho que é muito show de bola, o resgate de famílias, de vidas, a gente já tem esse filho aí. Então, foi muito bacana, isso nos aproximou ainda mais e eu convidei o Ronan para estar conosco hoje aqui falando sobre esse tema que está fixado aí na sua telinha, teologia negra e suas implicações pastorais. Ronan, você pode começar nos dando aí uma definição da teologia negra, tá? E pode já começar a trazer para a gente aí a elucidação sobre esse seu tema, sobre esse seu trabalho. Fala com a gente aí para a gente poder escorrer. Possivelmente, perguntas vão surgir dos nossos amigos que estão nos acompanhando e a gente vai respondendo na medida do possível. Tá legal? Sim, tá, beleza. A partir dos estudos que a gente vai fazendo, né, a gente vai juntando ali as diversas definições de teologia negra e a minha fala era sempre uma fala simplificada, vamos dizer assim, né? Uma vez que quando a gente fala das implicações pastorais e quando a gente fala de teologia, eu entendo que a implicação pastoral teológica precisa ser a tradução da teologia para o povo, né? Uma teologia que seja uma teologia que se comunica com o povo, uma teologia comum. E a teologia negra é um caminho disso, porque a teologia negra nada mais é do que a teologia feita, né, sintetizada a partir da experiência do povo negro. Por que eu falo sintetizada? Porque a teologia negra ela tem uma data, né, não uma data fixa, mas um tempo ali, um período histórico entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, de surgimento a partir do primeiro escrito de James Cone, que é aí uma das figuras emblemáticas da teologia negra, mas ela já acontecia antes. Lá no final do século XIX, quando os escravizados, lá nos Estados Unidos, utilizavam a sua voz e a sua fé cristã para ser uma ferramenta abolicionista. De que forma? Né? Através do canto. O canto era uma forma de comunicação e esse canto, esses spirituals, eles deram aí inúmeros gêneros musicais conhecidos por nós, mas para eles deram não somente música, mas deram a liberdade, deram ali uma forma deles sentirem a liberdade que o Espírito Santo de Deus, a partir da fé em Cristo, dá, né? Eles sentiram ali na pele, através desse canto, através da leitura de libertação, né? Que o Evangelho tem para a gente, e que eles sentiram na pele, e ali já estava sendo feita a teologia negra. Logo mais, ali, né, assim, anos depois, nas primeiras décadas ali do século XX, você já vê um movimento de algumas mulheres questionando o porquê que não se tinha um olhar para a igreja, né, um olhar ali afrocentrado, não necessariamente com esse termo, mas elas questionavam a dinâmica eclesial, né? E as igrejas negras são uma forma de resistência do povo negro nos Estados Unidos e não somente cultural, mas dentro dessa questão cultural, uma forma religiosa. Porque nós, brasileiros, temos uma dificuldade de entender, né, principalmente algumas pessoas que estão aí à frente de movimentos negros, têm uma dificuldade de entender o porquê que nós, negros, somos cristãos. Mas quando nós olhamos para a história dos Estados Unidos, por exemplo, a gente percebe o quanto a fé cristã foi ferramenta de libertação e o quanto que isso foi também ajudando o povo negro a se estabelecer naquele território, né? E aí uma coisa que eu li no artigo do Lennon, muito interessante, né? Do Lennon de Andrade, que ele traz ali um texto de James Cone, em que James Cone fala, né, traz ali um relato do quanto a igreja era o único lugar que as pessoas se sentiam gente, que as pessoas se sentiam plenamente participantes e participativos de uma dinâmica social. Então, a teologia negra, ela se dá a partir desses antecedentes e ela acaba sendo sintetizada, porque a gente ali faz essa disputa, vamos dizer assim, né? Não necessariamente esse termo, mas uma disputa epistemológica, uma disputa acadêmica e que vai chegando ao longo dos anos até nós, até 2020, e a tudo isso que a gente tem falado durante esse tempo, né? A teologia negra tem sido muito falada nesse tempo e muitas pessoas têm conhecido ela a partir de então.
Entendi. A gente deve considerar, né? Ontem eu tive assistindo algumas lives e uma delas tratava da questão do racismo e assisti também uma roda de conversa, né? Pessoal candomblessista que me convidaram para estar lá nessa roda de conversa, foi bacana, inclusive. Agora, há uma vinculação no Brasil, né, de todo negro tem que ser de matriz africana, tem que pertencer à linha de candomblé e tal, é essa vinculação, né? Geralmente, a visão que se tem é que não vincula o negro ao segmento evangélico. Existe essa percepção da sua parte nesse sentido? O que você proporia, para a gente poder, o que tem sido feito, para a gente poder passar a ser visto de uma forma diferente, os negros, eu falo nós, porque nós somos negros, né? Estamos aqui falando sobre teologia negra, para passarmos a ser enxergados, para passarmos a existirmos nessa questão, né, que está colocada aí, sendo debatida, discutida aos quatro cantos aí a nível de Brasil. Sim. Júlio, dentro disso, até um leve desabafo, assim, às vezes a gente se sente muito cansado de ter que provar para todo mundo, a todo momento, que nós existimos, né? E isso é muito cansativo, porque se de um lado a gente recebe ali inúmeras críticas por sermos cristãos, do outro lado a gente recebe inúmeras críticas por sermos negros, falando sobre racismo, denunciando o racismo, denunciando as lógicas racistas dentro das igrejas. Então, isso é cansativo para a gente. Eu percebo, sim, essa anulação da nossa voz e percebo, às vezes, que muitas pessoas negras não entendem que essa anulação da nossa voz está aí alimentando, né, retroalimentando uma lógica racista em não nos ouvir como pessoas negras cristãs, né? Mas eu entendo que a nossa estrutura, ela nos invisibiliza, né? Ela nos deixa invisíveis, vamos falar aqui de uma forma mais simples. Ela deixa a gente invisível. Por quê? Porque nós não estamos o que a gente pode dizer hoje, né, no hype teológico, nós não estamos no hype musical, nós não estamos nos púlpitos diretamente e majoritariamente. Quando eu falo nós, eu não falo eu, porque eu entendo minha posição de privilégio dentro da estrutura batista, né, e da denominação. Eu trabalhei quase 9 anos dentro da denominação, ainda me sinto participante do movimento, embora não esteja mais atrelado e trabalhando diretamente, mas colaboro. Mas eu, durante muito tempo, eu me via sozinho e ainda vejo pessoas isoladas, né? Pessoas negras isoladamente falando sobre qualquer outro assunto. Então eu percebo que existe sim, a gente é invisibilizado, e qual é o caminho? A gente precisa se colocar visível. Ao invés de a gente trazer narrativas de disputa que nos cansam, a gente vai procurando outros caminhos e nos colocando visíveis, nos colocando aqui, olha, nós estamos aqui, nós estamos falando, nós estamos fazendo, nós estamos pregando, mas uma coisa que a gente tem dificuldade de falar, a gente não pode ter, que nós estamos orando. Nós estamos orando. Uma coisa até que eu ouvi hoje, não sei se a Leandra está aqui, mas um áudio da Leandra que é uma verdade, que dentro do que ela falou, a Leandra lá da Rede de Teologia, um abraço para ela, o lugar de ancestralidade, né, na igreja, por exemplo, das mulheres negras, que são as mulheres que puxam o círculo de oração. Muito interessante. A maioria das mulheres negras, né, não é interessante? As mulheres negras, elas estão ali em oração. E por que a gente tem vergonha, às vezes, de falar que ora? Por que a gente tem, às vezes, vergonha de falar que escuta uma música gospel, uma música crente, uma música que tem uma letra cristocêntrica? Por que a gente tem vergonha de postar versículo? A gente não pode ter vergonha de falar sobre a nossa fé porque a nossa fé não está no hype. Ou então porque tem um monte de gente da nossa fé que é famoso, né, que muitos conhecem, e que a nossa fé é totalmente deturpada por essas pessoas. Hoje, existem pessoas que estão descobrindo, finalmente, a partir, parece que de uma carta, né, um decreto, enfim, alguma coisa que está rolando aí,
sobre alguns evangélicos que são contra o governo, mas tem gente contra o governo evangélico, gente evangélica contra o governo, desde antes da eleição, né? Pessoas que questionam, pessoas que pontuam todas as atrocidades contra o nosso povo que o Estado tem feito. Só que nós não somos ouvidos. Por que nós não somos ouvidos? Porque a lógica é a gente ouvir quem tem mais audiência. Só que a gente tem que parar de ouvir quem tem mais audiência. A gente, ouvindo quem tem mais audiência, a gente vai retroalimentando a dinâmica racista que nos trouxe até hoje. Então, gente preta, pessoa preta, você que está ouvindo aqui, a gente começa a ouvir quem está do lado, não começa a ouvir quem está em cima ou quem está na frente, começa a ouvir quem está do lado, começa a perceber quem está do seu lado, começa a dar valor para as igrejas que são da sua comunidade. Bom. Às vezes a gente quer se alimentar muito de compêndios, né, que deram certo, de igrejas enormes que deram certo, de inúmeras teologias que deram certo, num contexto que não tem nada a ver com a gente. Isso. Você é de Belford Roxo, você sabe do que eu estou falando. Às vezes, né, a gente vem lá... Tá ótimo, sua fala está numa linha legal, pode continuar, do corte disso aí, vai à luta, que essa fala está muito gostosa, está bacana, e realmente a gente precisa despertar aí essa visão. Com respeito à citação que você fez com relação às mulheres estarem à frente, as mulheres terem voz, isso é fundamental. Tá? Na minha igreja, por exemplo, a negra e a pastora, tá? Separada, ordenada pelo meu falecido presidente anterior, que nos antecedeu, ela é ordenada, tá? Desde 2005, e ela vem trabalhando aí na frente do Evangelho, é uma pastora negra, e nós estamos aí trabalhando nessa linha. Nosso discurso vai nessa linha, nós estamos inseridos dentro disso que você está falando aí. Tá? Pode continuar, mano. Tá show de bola. Beleza. Então, a gente gosta de importar. Eu vejo muitas igrejas se dilacerando porque querem colocar as lógicas que deram certo em ambientes que não são nossos nos seus ambientes. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. A gente criar expectativas, a gente criar uma liturgia que não tem nada a ver com o nosso povo, que não tem nada a ver com a gente, que não tem nada a ver com a nossa experiência. Quando a gente fala de Baixada Fluminense, não sei se tem alguém aqui que não é do Rio que está assistindo a gente está falando de periferia, a gente está falando de gente que está desempregada durante essa quarentena, a gente está falando de gente que precisa de inúmeras coisas, que não somente emprego, que precisa de autoestima, que precisa se sentir potente, que precisa se sentir uma voz ouvida. E às vezes, falo até eu como líder mesmo, às vezes a gente ainda cai no erro de reproduzir aquilo que deu certo em outros lugares, e geralmente, né, esses lugares são lugares internacionais e são lugares privilegiados. Eu respeito muito o ministério de todas as pessoas que realmente buscam viver a vida a partir de Cristo, que têm pregações realmente cristocêntricas, que pregam sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, que pregam sobre as experiências que o povo viveu. Mas eu não posso achar que tudo aquilo que eles estão pregando tem a ver com a minha realidade. Porque às vezes vai ter, às vezes não vai ter. E aí isso gera também, né, dentro dessa implicação pastoral, gera trabalho. E tem muita gente que não quer ter trabalho dentro da igreja. Mas igreja dá trabalho. Igreja dá trabalho. Por que igreja dá trabalho? Porque igreja tem gente. Onde tem gente, tem trabalho, gente. Nós somos muito complexos como ser humano, então a gente precisa aprender a lidar com o ser humano, aprender a lidar com as suas implicações, né? Aprender a lidar com tudo que atravessa aquele corpo, que é uma coisa que eu gosto de falar, que é entender o ponto de partida. Qual é o seu ponto de partida? Eu preciso entender qual é o ponto de partida de todo mundo aqui, que eu lido na igreja. E a partir desse ponto de partida, a minha teologia ela vai atingir essa pessoa. E assim como a teologia que ela constrói a partir do seu relacionamento com Deus, também vai me atingir. Correto. É essa teologia negra, né, que a gente está falando e tratando aqui nessa live, que é de suma importância, é fundamental. Porque até então, a teologia que vem sendo aplicada, praticamente eu posso dizer, né, vou colocar aqui entre aspas, essa teologia europeia, né, uma teologia que vem
vem sendo imposta ao longo dos anos no segmento evangélico, não é uma teologia agradável, é uma teologia que prende, é uma teologia que escraviza, não é uma teologia que liberta, não é verdade? E a nossa mensagem vai na linha, a mensagem da teologia negra vai na linha, né, de pregar essa libertação, de ofertar às pessoas essa possibilidade de libertação. E é uma teologia negra que ela é insersiva, né? Isso é no sentido de inserir, de trazer para dentro, ou de trazer para próximo, melhor dizendo, que a gente tem que levar a mensagem de Jesus, aquela mensagem de falar para fora e de pregar, não é isso? Mas a gente trazer para junto da gente pessoas também que queiram se libertar de uma teologia, né, que prende, que amarra, que acorrenta, pessoas também pessoas brancas, pessoas de outra etnia, índios, na verdade, a gente leva nessa linha e a teologia negra, acredito, tem essa proposta. Você concorda? É isso? Pode falar com a gente sobre isso? É por aí. Porque é importante você pontuar isso, porque existem pessoas que acham, né, que a teologia negra é somente para negros. Não, ela é feita por negros, ela é feita a partir da experiência do povo negro, mas para todas as pessoas. E aí dentro disso, também é bom a gente pontuar o quanto a teologia que nós conhecemos é uma teologia enviesada, ou seja, ela tem um lado, ela tem um caminho, ela também tem experiências por trás dela e tem pessoas que montaram essa teologia. Quem são essas pessoas? Majoritariamente brancas, majoritariamente ali do território da Europa, alguns padres da igreja, né, os primeiros padres da igreja são até do continente africano, como o próprio Agostinho, que muita gente esquece de dizer, mas é um cara preto, né? Mas majoritariamente é o pensamento ali eurocêntrico, como você falou. Então, nós estamos acostumados a nos alimentarmos daquilo que é a Europa e daquilo que mais para frente, né, a partir do século XIX e XX, os Estados Unidos nos traz. Nós estamos acostumados, sem questionar, a nos alimentar disso. Quando nós trazemos uma proposta de uma teologia negra, que até vem dos Estados Unidos, mas que ela não se propõe a traduzir aquilo que acontece nos Estados Unidos aqui, e aí a gente fala aí, obviamente, de uma teologia negra brasileira, de uma teologia negra feita aqui por nós que somos negros, nós que somos descendentes daqueles que chegaram até o nosso solo e foram escravizados, isso gera estranhamento. Por que gera estranhamento? Porque não estamos acostumados com a imagem de um negro que produz algo para todos, com o poder de fala. Nós estamos acostumados a ver o negro produzir algo para todos quando o branco fala. E quando a gente fala quando o branco fala, a gente não está aqui necessariamente demonizando todas as figuras brancas. Nós entendemos que existe o lugar daqueles que têm, sim, a consciência de todo o sofrimento, etc. Mas aqui a gente fala branquitude, né? O Fanon fala sobre isso, né? Que o branco ele acaba inventando o negro para nos oprimir, para nos trazer ali cativos, né? Nós somos cativos porque existe essa invenção. Não fomos nós que inventamos a separação, mas somos nós que precisamos falar sobre essa separação para que haja essa reexistência do corpo negro na sociedade. E quando a gente fala de sociedade, a gente também fala da igreja. Então, para a gente falar sobre isso dentro da igreja, a gente precisa trazer um olhar do negro nesse espaço. A gente precisa ouvir o negro, a gente precisa ouvir a negra, a gente precisa saber aonde eles estão, em quais igrejas eles estão, quais são os territórios que eles pisam, né? O que eles gostam, o que nós gostamos de ouvir, o que nós gostamos de dizer e o que a gente não quer dizer também. Porque isso é importante. Os negros não vão falar sobre tudo que as pessoas querem. Diferente dos brancos que têm a necessidade de falar sobre tudo, nós entendemos que nós não temos a necessidade de falar sobre tudo. Nós temos, sim, a necessidade de falar sobre aquilo que nos atravessa e ouvir o outro, porque a dinâmica africana ela é muito horizontal, né?
e quando a gente vai sendo atingido por uma teologia negra, que é feito por gente preta, que vem muito daquele continente que é a África, nós também trazemos esse olhar horizontal, esse olhar de comunidade para a teologia negra. E aí, quando a gente tem esse olhar de comunidade, a gente tira o monopólio dos púlpitos, a gente tira o monopólio das lideranças. Eu não preciso falar necessariamente para ser ouvido, eu preciso ouvir o outro para que mais de nós sejam ouvidos. Ok, exatamente. Fala-se muito hoje, né, é um assunto que está aí, na academia, inclusive, a gente está debatendo bastante sobre, discorrendo bastante sobre esse tema. O meu trabalho, inclusive, de mestrado está nessa linha, falando a respeito da questão da intolerância religiosa. Nós falamos de intolerância no sentido do respeito, a fé que outros professam. A teologia negra tem tratado disso, tem cuidado dessa questão do racismo, essa questão da falta de respeito, essa questão da tolerância, como a pessoa professa uma outra fé. Sim. Eu, particularmente, não tenho estudado tanto sobre esse viés, né? É algo que está ali no caminho, mas eu não tenho estudado. A sua experiência no dia a dia. Você observa, então, como acadêmico, você isso aí. Com toda certeza. Com certeza. Ouvido aí pelos bastidores a respeito disso, você percebe essa questão existente, latente, dentro do segmento evangélico, que a gente tem estudado, pesquisado sobre isso. Você percebe, tem essa percepção, mas fala do ponto de vista da teologia negra, do movimento negro evangélico que está trabalhando a questão da teologia negra, como é a atitude, qual tem sido as ações, o que tem sido feito. A gente vai falar também sobre a questão do grupo que a gente está lá participando dele. Sim, eu tenho visto, né, muito essa galera puxando realmente algo contra a intolerância religiosa, né? E aí é muito chato a gente perceber que pelo fato de estarmos nesse lugar de lutar contra a intolerância religiosa, ser colocado uma placa de progressistas e de uma placa de quase não cristãos pelo fato de respeitarmos, porque a gente fala da intolerância, né? A gente não tem que tolerar a religião do outro, a gente tem que respeitar a religião do outro, mas é um termo que é utilizado e que a gente acaba usando ali, mas nós entendemos que é além do tolerar, é o respeitar, é o saber, é o conhecer. E aí eu vejo muita gente querendo conhecer, muita gente conhecendo outras religiões, que era algo muito difícil na igreja, né? A gente falar sobre outras religiões, a gente ouvir outras vozes, né? Eu tive em novembro do ano passado na OAB OAB Leopoldinense, né? Que é ali Olaria, Bom Sucesso, etc. E aí a gente teve uma mesa sobre isso, né? Falando um pouquinho sobre como que as religiões elas trazem esse olhar aí para a luta antirracista e tudo mais. Então tinha ali a Camila Oliveira, que ela é da Pastoral Afro-Brasileira, representando ali a Igreja Católica, e tinha um rapaz, deu branco o nome dele aqui na cabeça agora, e aí ele estava representando os muçulmanos, e foi muito legal a perspectiva que ele trouxe, um olhar totalmente diferente do que nós estamos enxergando, né, durante muito tempo como sociedade. Também na OAB de Maricá, e ano passado a gente teve a oportunidade de estar numa mesa com o Rolf Malungo, a Camila também, com a Cristiane, que é uma advogada aí, que fez esse convite para a gente, um abraço para ela, falando também sobre intolerância religiosa, e ali tinha um representante da Umbanda e do Candomblé, compartilhando o tanto que eles sofrem, e ali foi um momento muito legal, porque na minha fala eu pude pedir perdão em nome da igreja para eles, porque a gente entende que a igreja evangélica tem muita dificuldade com isso. Mas também nós percebemos que há uma minoria, infelizmente uma minoria, mas há que luta contra isso, que luta contra essa intolerância que se tem majoritariamente pelo lado do cristão, né, no Brasil. E quando a gente fala cristão, não é somente evangélico, mas o católico também, né? Por conta da demonização que se teve e tudo mais nessas religiões de matrizes africanas. Então, eu percebo esses movimentos, né?
tenho andado aí com o Clemi Fernandes, que é lá do ISE, Instituto da Religião, Instituto de Estudos da Religião, e eu vejo muitas iniciativas ali, né, uma pauta que une e que vai lutando contra essa intolerância religiosa, é a pauta do clima. A pauta do clima, que é muito bem levantada pelo ISE e que tem feito o ISE tem feito diversas rodas de conversa, diversos projetos, até teria um evento no Rio de Janeiro no final do ano passado, no início desse ano, aliás, mas por conta da pandemia teve que ser adiado, né, no mês de março. E aí, falando sobre o clima, porque o clima é uma pauta que atravessa todos nós como pessoa, independente da nossa religião, e as religiões, elas podem colaborar. Então, tenho visto esses movimentos, né, isso aí, além de ver diversos líderes, diversos homens e mulheres que são totalmente conscientes e que levam essa discussão para as suas igrejas, para os seus jovens, para os seus adolescentes, para os púlpitos e vão quebrando, né? Eu entendo isso, que quando a gente leva para o púlpito, quando a gente leva para as rodas de conversa, quando a gente leva para EBD, a gente vai quebrando as lógicas que um dia nos foram passadas e nós não questionamos. Então, eu estou vendo esses movimentos aí. Foi o que eu falei, é uma minoria? É uma minoria, mas precisamos celebrar a minoria que está acontecendo, porque essa minoria, quanto mais a gente celebra e conhece ela, né, divulga essas iniciativas, mais a gente vai conseguir alcançar mais e mais pessoas, e aí seremos maioria, né? Até que todo mundo que faz parte do reino de Deus realmente entenda que esse ponto da intolerância religiosa é totalmente anticristão, né? Correto. E o nosso pessoal precisa se inteirar de que é necessário adquirir conhecimento, não é isso? E quando a gente adquire conhecimento, a gente vai para esse campo do relacionamento. Esse relacionamento, nós sofremos um pouco de preconceito, né? E esse preconceito é latente, porque a gente, quando a gente é visto em rodas de conversa ou em diálogo com pessoas que professam um outro credo religioso. Eu tenho sofrido isso, porque tenho me relacionado muito com o pessoal de matriz africana, aqui na minha cidade também, inclusive, né? Tenho ajudado aqui o pessoal aqui nos seus interesses, eles têm me convidado, eu tenho tido o privilégio de até palestrar em terreiros de Umbanda, eu tenho palestrado, dado palestra a respeito da diversidade, a respeito da diversidade, a respeito acerca desse respeito que nós precisamos manter, mas dentro da nossa própria denominação, do nosso próprio segmento denominacional no sentido de protestante, não no sentido de rótulo denominacional, não, no sentido do protestantismo, né, evangélicos, a gente sofre certas retaliações por conta disso. Porque, infelizmente, foi uma teologia que veio sendo aplicada, né, e que é uma teologia muito ruim, muito chata, né, porque é uma prática que vem de não suportar, de não tolerar, que nasce aqui dentro. Infelizmente, a gente convive e a gente tem que levar para uma linha de desconstruir isso. A desconstrução disso, você acredita, como eu, que ela pode se dar no campo dos estudos, do conhecimento, porque a gente se aproximou da universidade, estamos aí, né, na academia, a gente consegue, digamos assim, aproximar, né, a fé da ciência e a ciência da fé, vice-versa. A gente consegue, né? E é assim também que a gente vai resistindo nesses espaços, que também são espaços, aquele discurso que a gente já está cansado de falar, mas que a gente tem que falar, que são espaços majoritariamente brancos e que a gente tem que disputar o espaço e que a gente se sente às vezes muito tolhido e às vezes a gente fala uma coisa e as pessoas vão lá e falam depois da gente e falam a mesma coisa. Então, disputar espaços de conhecimento é importante. Mas aí eu quero pontuar 3 coisas, né? Conhecimento, que é isso que a gente está fazendo, né? Então, assim, vamos procurar, sim, estar nos lugares, vamos procurar, sim, conhecer as coisas, estudar, buscar conhecimento, compartilhar link, compartilhar PDF, não fazer monopólio de conhecimento, porque isso é coisa de gente branca. Isso. Gente preta
gosta de compartilhar, gente preta gosta de falar, gente preta gosta de botar para fora, gosta de ir ali, tá, ó, eu tô sabendo isso aqui, apresenta aí para você também isso aqui, né? Conheci isso agora, ó, tô gostando disso aqui, né? Por isso que eu tava até falando mais cedo com os amigos, não, aliás, ontem à noite, que eu não rejeito convite, assim, sabe? Ah, Ronan, vamos ali falar sobre café com pão. Vamos falar sobre café com pão. Nem que seja para eu falar, não sei. Mas assim, as pessoas vão entendendo que eu não tenho somente uma pauta para falar, que eu não sou monotemático, sabe? Que a minha vida não se resume apenas em falar sobre racismo. E sim que eu falo sobre muitas coisas, porque nós vivemos muitas coisas dentro da igreja, não é verdade, Ju? Nós vivemos muitas coisas. Nós sabemos falar sobre muita coisa, nós temos muito conhecimento, e durante muito tempo eu tive dificuldade de enxergar que o que eu sabia era conhecimento. E hoje em dia eu consigo enxergar e eu gosto de falar. Então, o conhecimento é importante, temos que sim ocupar os espaços. Se você está a fim de fazer um doutorado, um mestrado, uma pós, viajar para fora, depois do corona, enfim, busque esse conhecimento, faça, tem muito curso gratuito, tem curso de preço acessível, busque. A segunda coisa, relacionamento. Relacionamento é fundamental para a gente quebrar a lógica. Uma lógica que sempre nos incomodou como igreja é que existem guetos teológicos, né? Então, um exemplo, sei lá, me junto com 5 e aí eu só chamo esses 5 para pregar. Eu me junto com 7 e eu só chamo esses 7 para pregar. E aí eu vou retroalimentando. Chamam isso aí de panelinha, né? Justamente, isso aí. No popular, panelinha. Mas isso aí vai fazendo, né, fazendo essa manutenção do poder e do discurso, porque aí só vai ser ouvido daquela voz. Ninguém chama aquele cara que está lá no cantinho falando a mesma coisa, mas não é valorizado porque ele não está no grupo. Então, relacionamento é fundamental, relacionamento vai quebrar essa lógica. Você vê uma pessoa legal, você vê uma pessoa produzindo uma coisa maneira, chama essa pessoa para falar, chama essa pessoa para pregar, chama essa pessoa para fazer live, chama essa pessoa para escrever. Ah, mas aí viram outras coisas, né? Porque a gente que é preto, a gente tem muito essa questão da autoestima. Muitos de nós temos uma autoestima baixa porque nós temos a dificuldade de ver a nossa imagem no ideal, né? Porque a nossa imagem não está no ideal, mas a gente só vai quebrar essa lógica quando a gente aceitar. Então, como eu falei, durante muito tempo eu tinha dificuldade, hoje em dia eu aceito mesmo. Então, relacionamento, vamos fazer relacionamento, vamos conhecer as pessoas, vamos trocar ideia, não tenha medo de trocar ideia, não tenha medo de dizer que não sabe. E o último, oração. A gente não pode se distanciar da oração nesse processo. Por quê? Porque sem a oração, eu não consigo terminar meu mestrado. Sem a oração, eu não consigo liderar uma juventude. Sem a oração, eu não consigo subir ao púlpito. A minha fala, ela não pode vir antes do meu relacionamento com Deus. O meu relacionamento com Deus, ele precisa ser prioritário. Isso aqui eu estou falando dentro da lógica cristã, e a lógica cristã é essa. Correto. Para branco, para preto, para índio, para amarelo, para qualquer etnia. Ou seja, isso a gente não precisa abdicar da sua fé para ter relacionamentos. Você não precisa abdicar da sua fé para ter conhecimento. Na verdade, a fé, ela vem em primeiro lugar. Ela pode ser mantida, ela não deve ser descartada. E é possível, sim, criar um elo, um paralelo, uma aliança, digamos assim, uma proximidade, né, bem estruturada entre a fé, né, e o seu relacionamento com o conhecimento, com, né, a convivência, com sim, é isso. Pessoas, com outras instituições, com outros segmentos. Você não precisa abandonar a sua fé ou menosprezá-la para isso. Muito pelo contrário, a fé precisa ser o sustentáculo disso tudo, correto? É isso mesmo. Então, conhecimento, relacionamento e oração. Desculpa aí, tomei aqui a sua fala aqui e tomei uma Não, estava terminando. Uma postura
postura pastoral, mas é assim, às vezes a gente é flagrado nessa questão, né? De estar pregando, de estar falando, de estar ensinando, lecionando, a gente acaba se posicionando dessa forma. Mas está muito boa a sua fala, Ronan. Acredito que todo o pessoal que está nos acompanhando aí está gostando. Não houve até aqui nenhuma pergunta, ninguém fez pergunta nenhuma, o pessoal está gostando. Eu vi que que está sendo construído, que está sendo dito aqui, principalmente por você, que é o nosso convidado dessa live de hoje. Com certeza eu vou te convidar para outras lives, porque o tempo que nos é fornecido aqui pelo Instagram é muito pouco, né? É verdade. No final da nossa live aí, mas ainda dá tempo de a gente falar bastante coisa, tá? Sim. Ô, Júlio. Estar nessa live. Júlio, eu vi que teve uma menina que perguntou sobre o texto do Leno. Eu posso mandar para ela depois. E quem quiser também te pedir, eu posso te mandar o link do artigo dele e de outros artigos que eu tenho enviado para a galera também. Beleza. Tá Fala bom? um pouquinho sobre o grupo lá que a gente está trabalhando, aquele tema e tal. Dá um resumo. Sim. Então, a gente tem uma rede de estudos de teologia negra, né? E aí é muito interessante como surgiu, né? Porque tudo começou ali nas lives do Jackson, que é o Afrocrente. Sigam o Jackson, que é um cara que tem produzido muita coisa legal nesse sentido. Legal. E aí a Leandra foi mandando uma mensagem para uma galera, reuniu o grupo, e do nada virou no Telegram um grupo. Aliás, primeiro foi no Instagram, depois no Telegram, depois foi para o WhatsApp, e aí virou uma rede de estudo sobre teologia negra. A gente vai estudar a partir do dia 25 agora o livro O Deus dos Oprimidos. Isso, 90 pessoas, são 9 grupos com 10 pessoas cada. Ainda teremos também ouvintes, né, de pessoas não negras. Isso é muito interessante, essa experiência. E, enfim, a gente vai estudar o livro Os Deuses dos Oprimidos, que é o do James Cone. E aí, um capítulo por mês, e tem sido uma experiência bem legal, né, da gente poder ali se conhecer. É o primeiro grupo de estudos de teologia negra que a gente sabe que existe no Brasil, dessa forma, assim, né, tão sistematizada, e surge, assim, de uma forma muito despretensiosa, mas com pretensão, né, sem nada, tipo, um planejamento de domínio, mas pelo contrário, um lugar de escuta, um lugar em que a gente pode ali colaborar, em que a gente pode ouvir e ser ouvido, em que todo mundo ali pode falar a partir de uma ordem, a partir de algumas regras, que a gente tem ali, né, as nossas regras como todo grupo. E, enfim, eu estou feliz porque estou como um dos facilitadores, então tem sido uma experiência legal. Sou facilitador do PG Martin Luther King Jr., que é o PG que a gente está junto, né, Júlio? Estou vendo aqui que tem mais gente de lá também. E aí, né, escolhi até o Martin Luther King Jr., porque ele é um pastor, ele é batista, assim como eu, e só que ele traz ali um olhar, né, que é muito parecido com aquilo que eu acredito, que é a narrativa ali com uma luta a partir da igreja, sabe? Uma luta antirracista a partir da igreja, e uma luta que nem sempre ela é agressiva, ela é uma luta que vai agredir, vai no sentido de desconfortar, ela vai tocar na ferida, mas ela vem com o espírito, que é o espírito que consola também, né? E Martin Luther King Jr., ele nos inspira nesse sentido, e eu fico muito feliz de poder estar fazendo parte desse momento. Eu estou vendo aqui uma fala do Salomão, que ele fala, né? Existe um pensar teológico negro a partir da década de 60. E isso a gente falou no início lá, né, da nossa conversa, essa questão teológica da teologia negra sistematizada a partir do final de 60, início de 70. Isso. Eu estou disponibilizando aí a questão do e-mail do Ler, tá? E da página do Ler também, que nós vamos estar disponibilizando essa live, nós vamos estar salvando ela, depois que nós terminarmos aqui, vamos estar salvando no YouTube do Ler. Então, você que está aí nos assistindo, tem gente perguntando, não deu uma obrigado por isso, queria ouvir toda essa nossa live, esse período todo, você vai poder acessar, depois que a gente acabar aqui, você vai ter ela disponível, a gente vai estar publicar na página do Ler, que a gente já colocou aí, tá? Já coloquei aí no comentário. Tá? E a gente vai estar disponibilizando, vai estar falando a respeito. Entre em contato conosco, a gente tem o nosso WhatsApp, né? Eu quero liberar aqui, inclusive, o meu WhatsApp para que você entre em contato comigo, eu vou disponibilizar para você
o link do YouTube para você poder acessar e poder estar acompanhando e assistindo tudo que foi falado aqui, tudo que o Ronan trouxe para a gente de conhecimento sobre esse tema, teologia negra e suas implicações pastorais. Tá? Você vai poder assistir toda a fala do Ronan aqui, que foi excelente, tá? Está sendo ótimo, está sendo legal, está sendo bacana. Então, anota aí o nosso número, 21994 543414. Eu vou disponibilizar aqui no comentário e aí você pode anotar aí. Tá legal? Fala aí conosco agora aí numa reta final, Ronan, a respeito desse tema, tá? Dando uma checada aí geral. Sim. Eu quero finalizar falando sobre uma coisa que eu tenho acreditado e que eu tenho, de alguma maneira, vivido. Entendo que a teologia negra ela precisa ser vista como uma teologia pública para o Brasil. Quando a gente percebe, né, e a gente tem uma semana tão pesada como essa, em que é noticiado a morte de pelo menos 3 jovens negros a partir das mãos do Estado, de uma política que tem sido, né, taxada e que a gente vê que é necropolítica, tem essas características de uma necropolítica, num país em que tanta gente preta está dentro das igrejas, mas ainda assim essas pessoas não são ouvidas na área da música, na área da teologia, na área de educação, na área, enfim, inúmeras áreas. A gente não é referência, a gente não consegue ser referência para muitas pessoas. A gente precisa ter uma teologia pública que se encaixe, né? Uma teologia que se encaixe com as nossas necessidades, com a necessidade de falar sobre o pecado do racismo, encarar o racismo como pecado, não apenas dizer o que é o racismo estrutural e culpabilizar tudo como racismo estrutural, mas atacar também o racismo nas instituições e o racismo individual que acontece, a gente não se calar. Então eu entendo que a teologia negra é uma teologia que precisa ser pública no Brasil, né? Uma teologia pública. O que é a teologia pública? É aquela que se junta com as necessidades da sociedade, aquela que se junta com as necessidades de todos aqueles que vivem na comunidade em que nós vivemos, e assim o Espírito Santo ele vai fluir mais e mais na nossa vida. Né? Quando eu olho para Cristo, eu vejo que Cristo ele sofreu até o fim, mas ressuscitou, e isso me faz crer que, apesar de todo o sofrimento do nosso povo, nós estamos ressuscitando todos os dias, né? Nós estamos aí resistindo todos os dias, e nós estamos aqui falando sobre isso, nós estamos aqui ouvindo sobre isso, nós somos esses que ressurgiram, né? Pela graça de Deus, temos voz, temos vozes, no plural, temos ouvidos, mas temos vozes. Não queremos apenas ouvir, queremos falar, queremos ser ouvidos e não queremos implorar por isso, porque a gente não precisa implorar para ser ouvido. A gente precisa simplesmente falar e orar. E o Espírito Santo ele está conduzindo a nossa vida, eu creio muito nisso. É isso. Eu te agradeço. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui, Júlio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Agradeço a todo mundo que ouviu, agradeço ao Instituto, né, o Lê, que está aí apoiando essa iniciativa, que vocês continuem produzindo muita coisa legal. Não vi se o Kleber Lucas entrou aí, mas já fica aí o convite que na próxima ele tem que estar, né, dar um alô para aquele que tanto nos inspirou, com tanta música legal, e a gente precisa valorizar também a vida dele, que durante alguns anos, né, e ainda está sendo, infelizmente, massacrada por ele se posicionar como uma figura que sai da lógica, né? Mas agora, graças a Deus, mais e mais pessoas estão se posicionando como ele, isso é muito bom. Pois eu que te agradeço por ter aceitado o convite para aqui estar conosco nessa live. Tá? Nós vamos fazer outras lives, eu vou te convidar para a gente poder abordar outros temas, outros assuntos, ok? Essa semana eu tive uma live com o secretário de Meio Ambiente de Campo Posto, Flávio Gonçalves. Legal. Falamos sobre esse tema, escorremos. Você falou no início dessa live a respeito, né, de como começou a questão da teologia negra, dos movimentos negros, através da música, através do cântico. Amanhã nós vamos ter uma live pela manhã às 10 horas aqui na minha página. Vou ter uma live com a Daniele, que nós vamos estar falando sobre a questão, né, do poder cântico, da música, justamente no cristianismo. A gente vai estar legal. Foi muito interessante você falar sobre isso,
Tá? Quero conhecer um pouco mais disso aí, dessa questão aí, da questão musical, né? A questão da música relacionada aos negros, que foi de grande valia no início da nossa live. Arremata isso aí, por favor, que a gente quer saber. Ainda temos 5 minutos ainda, dá uma arrematada aí nessa questão. Sobre a questão da música, né? Da musicalidade negra, evangélica, né? Gospel e tal, como queiram chamar, né? A musicalidade negra. Sim. Como ela é importante dentro da questão do conceito da gente pregar, da gente falar, levar essa mensagem de amor, de fé, de esperança, de salvação através de Cristo Jesus, através da música. Sim, falando bem rapidinho por conta do tempo, aliás, é muito importante a gente perceber que a música é algo que é muito identificado na cultura negra, né, e no povo negro, né? Diversos, inúmeros ritmos, a gente sabe, como o samba, como o próprio axé, como o soul, o funk, enfim, inúmeros, o pagode, inúmeros ritmos, eu poderia falar aqui, que tem esse fundo, né, a partir do chão e do corpo negro. Então, isso não é diferente nas igrejas, e quando a gente percebe, né, os louvores, eles são recheados de pessoas negras, né? O corpo preto, ele se relaciona muito com essa questão da música na cultura. E isso foi desde lá dos escravizados e vai trazendo ali até a gente chegar no dia de hoje, a música como uma forma de resistir. Porque se eu não posso pregar, então eu canto. E quando o negro canta, ele não canta para brincar, ele canta de verdade. Ele chega ali e marca, porque a gente percebe aqui, ó, a música soul, né? Ela é soul porque ela vem da alma, né? A tradução, né? E aí o negro, ele tem esse poder de colocar toda a sua alma na música, mas ele não coloca ela de uma maneira muito pequena, ele coloca ali para explodir. Por que ele coloca para explodir? Porque durante toda a sua vida ele foi tolhido, ele foi calado. Então a música, ela tem esse poder, e a musicalidade na igreja, ela tem esse poder de colocar para fora tudo aquilo que a gente não pode dizer em palavras e que às vezes a gente tenta e não consegue, né? Então a música, ela é muito essa ferramenta, assim como a dança também. A forma da gente dançar, o nosso corpo se mexer, é uma forma da gente mostrar, botar para fora todas as dores, né? As músicas. Hoje eu fiz uma playlist com cantores negros, e eu achei muito interessante isso, que quase todos eles tinham músicas de dor, quase todos eles têm música de dor. Por quê? Porque nós somos perseguidos por dores. E muitas pessoas não percebem isso, que nas entrelinhas tem ali dores, né? Mas essa dor, ela não fica ali como um lugar de comiseração. Essa dor, ela tem cura em Jesus, e Jesus é o refúgio, é o abrigo, é a proteção, é aquele que nos faz sonhar de novo. Então a música, ela tem muito esse poder, e é isso, assim, né, que eu posso falar nesse tempinho curto. Parabéns, cuidar do corpo, da mente e da alma, né? Muito bem, pessoal. Sim. Teologia negra e suas implicações pastorais. Ronan, tá? Ronan Lima esteve conosco nessa live de hoje, tá? Eu quero agradecer também a todas as pessoas que acessaram aí, que fizeram comentários. A gente viu aqui alguns comentários aqui bacanas de parabenizando e tal. Alguns comentários legais aí colocados, até com relação ao filme aí, que mostra um pouco disso que a gente estava falando aqui. Né? Isso. Raquel, é o nome do filme, né? Foi colocado aí agora. Sim, é da Harriet. Hã? É da Harriet. Isso. É um filme sobre a vida dela. Muito bem, então, legal isso, tá? Obrigado a você que participou, tá? Que Deus possa estar abençoando a vida de todos, mas você teve um foco aí legal que você colocou e que eu quero trazer aqui agora, nesse momento, porque é importante demais. Sem oração, a gente não consegue nada. Então, você que está nessa live, você que está aí do outro lado, você que está nos ouvindo, um minutinho que falta para acabar, eu quero, através de uma palavra de oração, dizer para você que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Ronan, que Deus abençoe rica e abundantemente. Até a próxima live, tá? Todos aí estão convidados a estar conosco. Me sigam.